Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula na companhia do professor Wellington? Aula de hoje de número 69. O assunto da nossa aula hoje será equação do primeiro grau com uma incógnita no método prático. Qual o nosso objetivo para essa aula? Resolver equações do primeiro grau com uma incógnita utilizando o método prático. Qual será esse método prático, hein? Vamos a ele. Equações do primeiro grau com uma incógnita são aquelas que podem ser escritas como uma equação equivalente. Nessa forma aqui, ax mais b igual a zero, que a gente já viu, né? Esse ax mais b igual a zero. Essa aqui é uma forma equivalente, é uma forma genérica que serve para toda e qualquer equação do primeiro grau, em que a e b são números racionais conhecidos, que a gente sabe quais são os números, eles não são a incógnita, e esse a não pode ser zero. Esse a tem que ser diferente de zero. Nesse caso, a incógnita que está aqui é o x, e a e b e o a e o b são chamados de coeficientes. Grave isso aí. A e b são os coeficientes. A gente já falou de coeficiente, parte literal, então você já tem uma ideiazinha aí. Então veja só, coeficiente é 3, coeficiente é 1, certo? Parte literal, x, incógnita, x. 3x mais 1 igual a zero. Então é uma equação, tem a letra e tem o sinal de igual. É uma equação do primeiro grau. Qual que é o grau do x expoente? Se não tem expoente algum, grau 1. Com essa incógnita x e os coeficientes que eu estava falando ali. O coeficiente a é o 3 e o coeficiente b é o 1. Então, 3 é o a e o b é o 1. Esses são os coeficientes. Essa outra aqui, equação do primeiro grau também, e ela é equivalente ao quê? Quando eu tiver essa letra aqui dividido por um número, eu posso transformar isso em um coeficiente. De que maneira? Quando não tem número nenhum na frente da letra, eu já falei isso aí para vocês nas aulas anteriores, eu coloco como número sendo o 1, tá ok? Então eu tiro aqui fora esse 2 e tiro o 1 também, que vai ficar menos meio m. M dividido por 2 negativo é a mesma coisa que menos meio vezes m. Mesma coisa. Então elas são equivalentes, beleza? Essa é, portanto, uma equação do primeiro grau com uma incógnita apenas, que é o m, e os coeficientes são o coeficiente a menos meio e o coeficiente b. Ah, não está somando e não está diminuindo com ninguém, então o coeficiente b é zero. Eu não tenho coeficiente b, beleza? Se eu só tiver o número e a letra ali multiplicando ou dividindo, então eu digo que o meu coeficiente b é zero, beleza? Claro, quando igualado a zero. Se não for igualado a zero, eu vou ter um coeficiente. Para resolver uma equação, procuramos separar seus termos. Lembra os termos lá? Número junto com a letra? Então, esses são os termos. Deixando em um dos membros apenas a incógnita e do outro apenas os termos independentes. De um lado a gente deixa a incógnita, costuma-se deixar, não que seja uma regra, a incógnita para o lado esquerdo e os termos lá, os outros valores, a gente coloca tudo lá para o lado direito. E apenas os termos independentes, ou seja, os que não apresentam parte literal. Então, do lado a gente deixa os que têm parte literal e do outro que não tem, que são os termos independentes. Vamos resolver as equações a seguir de um modo prático, organizando o seguinte roteiro. Primeiro, isolar o primeiro termo. No primeiro termo, os termos em x e no segundo membro, os termos que não apresentam x, ou letra, ou parte literal, não precisa ser x. Devemos trocar o sinal dos termos que mudam de um membro para outro. Não é bem sinal. A gente pensa assim, ó, devemos trocar não o sinal, devemos trocar a operação. A operação. Reduzir os termos semelhantes, importantíssimo. Se eu tiver dois termos que estejam com x, por exemplo, um é 5x e outro é 3x, eu vou agrupar eles. Ou eu vou
somar ou eu vou diminuir, de acordo com o que a equação está pedindo. Beleza? Então, isso é reduzir os termos semelhantes. Dividir ambos os membros pelo coeficiente de x, equilibrando a balança. Se eu tiver ali 2x de um lado e do outro lado 8, então dos dois eu vou dividir por 2 para equilibrar a balança. Veja esse daqui. 3x menos 4 igual a 2x mais 8. Primeiro membro, segundo membro. Os dois membros que vocês já sabem. Isolar no primeiro membro os termos em x e no segundo membro os termos que não apresentam x. Para cá, vou deixar todos os termos de x e para lá os termos que não têm x. Então, no primeiro membro, olha só, o 2 que estava à direita do sinal de igual, lá no segundo termo, puxei aqui para a esquerda. Quando eu troquei ele de lado do sinal de igual, troquei a operação. Ele era positivo, ele somava, passou a vir para cá, subtraindo. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Olha só, segundo membro. O 8 está lá, do lado direito do sinal de igual, no segundo membro. O 4 que está no primeiro membro vai para o segundo. Só que como ele subtrai, eu vou passá-lo adicionando. Tirei aqui da subtração e passei para uma adição. E aí é só fazer o cálculo, horas. Reduzir os termos semelhantes. Esses são termos semelhantes, ambos têm x. Então vou reduzir eles. 3x menos 2x, dá para pensar assim, ó. 3 laranjas menos 2 laranjas, 1 laranja. 3 relógios menos 2 relógios, 1 relógio. Uma TV, ou 3 TVs menos 2 TVs, 1 TV. 3x menos 2x, 1x apenas, somente x. E 8 mais 4, aí é básico, né? 8 mais 4, 12. Portanto, qual o valor do x? X igual a 12. Espero que tenham compreendido. Então, solução x igual a 12. Próximo. 7x menos 6 mais 4 igual a 10 mais 5. Primeiro membro. Segundo membro. Isolar no primeiro membro os termos em x e no segundo membro os termos que não apresentam x. Que apresenta incógnita, na verdade. Não precisa ser sempre x. Pode ser a, n, m, é incógnita, a letra que a gente está procurando. Então, isolando, o 7x manteve o primeiro membro. Vou buscar o 5x que está no segundo e vem aqui para a esquerda do sinal de igual no primeiro membro. Se ele somava, ele passa subtraindo. E a mesma coisa eu faço lá do outro lado. O 10 permaneceu no segundo membro, não mexo com ele, continua lá, ele é positivo. Vou trazer o 6 que é negativo para lá, positivo. Vou trazer o 4 que é positivo para lá, negativo. Troquei de lado do membro, troca a operação. Quem é mais fica menos, quem é menos fica mais. Reduzir os termos semelhantes. 7x menos 5x, 2x. 10 mais 6 menos 4, 10 mais 6, 16. 16 menos 4, 12. E agora, dividir ambos os membros pelo coeficiente de x. Vou dividir os dois lados, os dois membros, o primeiro e o segundo, pelo coeficiente de x. Quem que é o coeficiente do x? Número na frente do x? 2. Então, vou dividir por 2 os dois membros. Dividindo por 2. 2x dividido por 2x. 12 dividido por 2, 6. Portanto, o nosso resultado de x é 6. Tá lá. Solução, conjunto, solução. Coloca um S de solução e entre chaves do resultado. Solução 6. Ok, pessoal? Conseguindo entender? Compreendendo a dinâmica aí? Espero que sim. Vamos para mais um. Do lado de cá, primeiro membro, todo mundo que tem x. O 4 trago de lá para cá, ele é positivo, veio negativo. Para o lado de lá, os termos independentes, aqueles que não tem letra, não tem x, não tem letra alguma. O menos 7 continua como está, menos 7. E o 1 que é mais, passo para lá, menos. Portanto, 2x menos 4x, menos 2x. Menos 7 menos 1, menos 8. Divido ambos os termos por quem? Pelo coeficiente de x. O coeficiente de x é menos 2.
Então, os dois lados a gente vai dividir ali por menos 2. Então, interessa para a gente aí o valor de x e não de menos x. A gente pode multiplicar tudo aqui se quiser, pode até fazer esse processo, mas se dividisse tudo por menos 2x daria certo também. Ó. Posso multiplicar tudo por menos 1. Menos 1 vezes 2x, 2x positivo. E menos 1 vezes menos 8, menos com menos mais. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Ok, pessoal? Aí eu vou ter 2x igual a 8 positivo. Divido os 2 por 2. 2x dividido por 2, x. Eu quero saber o resultado do x. 8 dividido por 2, 4. Portanto, a nossa solução é 4. Beleza, pessoal? Mais um. Trago o 18 que é positivo para cá, negativo. O 7 que é negativo para lá, positivo. Então, o 21 continua onde está, o 12 onde está. 7 é menos, passou mais. 12x menos 18x, menos 6x. 21 mais 7, 28. Multiplico por menos 1, se eu quiser, né? Posso fazer assim, ou passar dividindo, vocês que sabem. Multiplico os dois membros por menos 1. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Então, menos 6x ficou mais 6x. E o 28 positivo ficou menos 28. Divido ambos os membros pelo coeficiente de x, que é 6. 6x dividido por 6 vai dar x. Menos 28 dividido por 6 ficou menos 28 sobre 6. Só que tanto 28 como 6, ambos são pares. Posso simplificar a fração por 2. Divido numerador e denominador por 2. Nossa resposta, menos 4 terços. Tá lá, conjunto de solução. Menos 4 terços não. Menos 14 terços, não é 4, menos 14 terços, menos 14 sobre 3, o nosso conjunto de solução. Ok, pessoal? Prosseguindo. O triplo de um número mais 10 é igual a 136. Transcreva o problema para a linguagem algébrica e calcule o valor desconhecido. Vamos lá, o triplo de um número, não sei que número é, vou chamá-lo de x, 3 vezes x. Mais 10, vou somar com 10. Triplo de um número 3x, mais 10 somei com 10. É igual, sinalzinho de igual, é igual a 136. Está lá a equação. Vou tirar o 10 que está aqui, passo para o outro lado, negativo. Positivo, passou negativo. 3x igual a 126. 136 menos 10, 126. Agora, esse 3, que é o coeficiente de x, divido tudo por 3. Tirei o 3 daqui que estava multiplicando, passei dividindo. Posso fazer assim também, ó. Está multiplicando, passa dividindo. 126 dividido por 3, 42. Portanto, a solução, 42. Vamos para mais este. Suponha que na figura todas as laranjas tenham a mesma massa. Quando falar de massa, pensa peso, assim, de uma maneira um pouco mais grosseira, tá? Pensa em peso, fica mais claro para vocês entenderem. Escreva a equação que representa a figura que determina a massa de cada uma das laranjas. Então vamos lá. Então aqui, ó, 3x. X como sendo laranja, não sei o peso, não sei a massa dela. Então eu tenho 3 laranjas, 3x, quero saber o peso dela, mais 50 gramas. 2x mais 200 gramas. A balança está equilibrada, primeiro membro, segundo membro, este é igual àquele. Portanto, nós temos uma equação, sinalzinho de igual e letras ali para resolver. Do lado de cá, no primeiro membro, todo mundo que tem x, e do lado de lá, segundo membro, quem não tem x. Puxei o 2 de lá para cá, ficou menos 2. 3x menos 2, e o 50, que era positivo, joguei ele para lá, ficou negativo. 3x menos 2, x. 200 menos 50, 150. Quanto que pesa cada uma das laranjas? Qual que é a massa de cada laranja? 150 gramas. Ok, pessoal? Compreendido? Espero que sim. Então, mais uma aula aí que a gente se encerra, que nós terminamos. Se tiver dúvida, volta, assista de novo. E claro, sempre lembrando no final das nossas aulas,
fazendo sempre as atividades propostas, porque com elas vocês conseguem sanar as dúvidas e aprender cada vez mais. Agradeço a companhia de todos e até a próxima aula!